Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra. E a palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1. Vamos para a palavra e vamos voltar também um pouquinho para a gente entender melhor essa palavra maravilhosa que o Senhor tem para mim e para você hoje. Amém? Então vamos lá. Capítulo 20, do versículo 1 do livro de 2 Reis fala assim: o rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus disse: ponha a sua casa em ordem, que você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Uau! Você imagina só. Você está acometido por uma doença e Deus envia um profeta de Deus. Um profeta que naquela época, quando falava, podia preparar o caixão se ele falasse que você ia morrer, porque realmente ia se cumprir o que Deus havia falado através dele. Aí ele chega até o rei Ezequias e fala para ele que ele prepare, coloque a sua casa em ordem, porque ele vai morrer, que não tem mais jeito, que ele já está decretado a morte para ele. Sabe? E me chama a atenção aqui é que Deus mandou o profeta ir lá no palácio falar com o rei Ezequias, mas não falou assim: Ezequias, coloca o teu palácio em ordem. Ele morava no palácio, ele era o rei. Coloca o teu palácio em ordem, Ezequias, coloca os teus soldados em ordem, administra o teu palácio. Ele teria várias pessoas para poder fazer ali o trabalho serviçal, para poder conduzir o palácio em andamento perfeito. Mas não, o próprio Deus falou para ele a casa dele. Coloca a sua casa em ordem. Aí nós vamos ver essas duas formas que Deus quis falar mais na frente aqui, no capítulo 20, do 12 em diante, a gente vai ver o porquê Deus falou isso para ele. E também na própria geração dele, quando Deus acrescenta para ele mais vida, que a gente também vai ver isso, a gente vê que ele tem um filho, Manassés, que seria uma geração muito difícil lá na frente. Então nós temos dois sentidos que Deus manda ele colocar a casa em ordem aqui. Mas eu quero falar para você de um rei que era um rei que era temente a Deus. Sabe, Ezequias era totalmente diferente do seu pai, o rei Acais. Aí a gente fica pensando, poxa, por que Deus falou dessa forma com Ezequias? Se você for ler o capítulo 18, o 19, você vai ver que ele se preocupou de trazer o povo de Israel a Deus novamente, de trazer a essência da palavra de Deus para o povo de Israel, que estava o tempo todo ali, desbandado. Bastava um líder sair ou vir falecer, que o povo de Israel se desperdiçava, já ia adorar a Deus, criavam bezerros, era o tempo todo contra o Senhor. O tempo todo tinha que estar uma pessoa liderando eles, e quando saía um líder já vinha eles lá e se corromper novamente. É um povo duro de coração, um povo que viu tudo que Deus fez por eles no deserto, que libertou eles cativo ali, 400 anos oprimido por Faraó. Mas Deus vai lá, liberta ele, e mesmo assim eles pegam e demora muito, esquecem tudo que Deus fez por eles, já estavam ali adorando ídolos. Sabe? E o rei Acais era um rei ruim, o pai dele. Era rei que foi lá e se prostrou diante de Baal, fez várias idolatrias ali. Tanto que quando ele assume o reinado, ele assumiu muito cedo o reinado, com 25 anos, ele foi lá e desfez todos os holocaustos e disse: não, agora aqui é território do Senhor, aqui eu vou voltar à essência da onde o Senhor tinha nos colocado. O povo vai voltar a adorar o Deus vivo de Israel. Então ele fazia tudo para agradar o Senhor. Aí a gente fica pensando, poxa, aí Deus chega com ele e coloca a casa em ordem. Como assim, né? Porque se a gente for ver, Ezequias era o rei de Judá naquela época. E ele tinha tudo para ser um péssimo rei, se ele fosse ter como quem ali, como uma referência, o pai dele. Se ele fosse ter a referência do pai dele, ele ia dar continuidade num péssimo reinado.
Mas não, ele simplesmente deixou totalmente ali a referência que ele não queria, que era do próprio pai, mas sim trazer a essência, as raízes de Deus sobre o povo de Israel, o povo que Deus libertou e o povo que Deus queria conduzir para sempre, sempre foi essa. Na verdade, Deus nunca queria reis para eles, ele queria ser o próprio rei deles, mas eles queriam o tempo todo que tivesse rei para ser governado, se Deus deu para eles, mas o tempo todo eles voltavam contra Deus. Aí, se a gente for ver aqui, ele era tão péssimo, o pai dele, que além dele adorar ídolos, ele chegou a pegar os próprios filhos e oferecer como sacrifício em holocausto para os deuses, para você ter uma ideia, tanto que ele era ruim, o rei Acais, né? Mas a gente vai falar aqui sobre o rei Ezequias, né? Que é o que está enfatizado ali no capítulo 20. No versículo 18 vai falar sobre o reinado dele, que começa com 25 anos, né? Que ele governou governou com 25 anos de idade. E ele governou 29 anos em Jerusalém. Aí falou sobre a maternidade dele, a mãe dele, fala sobre o rei Davi, que era considerado como um pai. Ezequias fez tudo, aí no versículo 3 começa falando logo. Ezequias fez tudo aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Imagina, ele começou a fazer todas as vantagens, tudo que pudesse agradar a Deus era uma preocupação maior do rei Ezequias. A gente vê aqui nos versículos seguintes e no próprio capítulo 19, que vai falar sobre isso, ele fala... Aí aqui fala no versículo 5, ele vai falar assim: Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, Judá. Ele confiou o reinado, o Judá, para ele. Nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado, olha só, ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente. Ele pensava cuidadosamente em obedecer os mandamentos que o Senhor tinha dado a eles através de Moisés. Ele queria que desse continuidade à tradição ali, à lei de Moisés que ele tinha deixado para poder se cumprir o povo. Por isso o Senhor estava com ele. Então aqui está falando que Deus ficou totalmente feliz com o reinado dele, estava junto dele com ele, reinando com ele, porque ele deu essa legalidade. Não, Senhor, eu estou aqui, mas tudo aqui é seu. Sabe, os inimigos quando se levantam, não se levantam contra mim não, se levanta contra o Senhor, porque o Senhor é o rei dos reis que está sobre mim aqui. Então ele era muito esperto, ele era muito inteligente, ele colocava Deus na frente de qualquer coisa. E uma vez que você coloca Deus na frente do seu reinado, uma vez que você coloca Deus à frente da sua empresa e você fala: Senhor, o Senhor é o meu sócio, eu estou aqui somente, simplesmente aos teus comandos, quem conduz aqui é o Senhor que mantém, é o Senhor que vai na frente quebrando tudo, não tem para ninguém. Deus vai lá e faz justiça, vai lá e nos justifica, vai lá e conduz, abre o caminho, quebra as correntes, coloca tudo no seu devido lugar, porque quando você dá honra a Ele, você coloca Ele em primeiro lugar e você se preocupa em cumprir o que Ele quer pro povo, não tem como. Deus não fica em dívida com ninguém, Deus é fiel. Por mais que você faça a minúscula coisa para Deus, aos seus olhos seja tão pequeno, mas Deus, Ele vê a intenção do teu melhor para oferecer para Ele. E aqui o rei Ezequias se preocupou com isso, tanto que ele fala assim, ó, Ezequias pega e se cuidou cuidadosamente com todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso. Não tem como não ter sucesso, né? Não tem como não ter sucesso. Ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Porque nessa época, quem dominava o território ali era o povo assírio. O povo assírio era aquele que estava fazendo um arrastão, ele já estava dominando as terras vizinhas, tanto que ao reinado do norte de Jerusalém, eles já tinham levado o povo de Israel como cativos, já estavam ali trabalhando para eles, estavam sendo escravos deles. Então eles pensaram assim: nós já estamos varrendo tudo aqui, vamos chegar em Judá e também vamos tomar conta de Judá. Só que simplesmente em Judá existia o Rei da Glória. Simplesmente em Judá existia a presença de Deus. Simplesmente em Judá o rei se preocupou em manter a tradição de Cristo. Se preocupou que ele estivesse na frente reinando. Então não tinha como simplesmente os assírios chegar e pensar assim: eu vou dominar Judá. Não, meu filho, vocês não imaginam quem estava lá esperando vocês. E muito mais,
o quanto o rei era humilde em posição de servo e colocava sempre o rei da glória na posição da cadeira dele de estar governando e administrando. E ele pegou e falou assim, não vou aceitar ser dominado por eles não, Deus. Aí ele já começa o quê? Se render aos pés do Senhor. Ele sabia que um coração quebrantado movia o coração de Deus. Então já se preocupou o quê? De ir para o templo, adorar o Senhor, de buscar a face do Senhor, de ir ali buscar ali holocaustos e adoração, de colocar uma posição de adoração e rendição a Deus para poder mostrar a Deus, nós somos pequenos, nós não podemos contra eles, mas o Senhor pode todas as coisas e quem está conosco é o Senhor que nos fortalece. Tanto é que no capítulo 19 vai falar assim, olha. Assim o rei Ezequias ouviu que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu em roupa feita de pano de grosseiro, que era pano de saco, e foi para o templo do Senhor. Olha para onde ele foi no momento da dificuldade. E olha que o povo ainda nem estava lá. Mas ele já foi logo se precavendo quando ele ouviu os murmúrios que as pessoas estavam falando. Porque o rei Assírio já estava ali, né? Cantando glória, se achando, dizendo, eu nunca fui destruído. Eu já peguei isso, já peguei aquilo, os assírios. Agora, simplesmente, nós vamos dominar. Nós somos assírios, vamos dominar como dominamos ali com Jerusalém. Vamos dominar vocês. Vamos dominar todos. E eles já foram aqui, ó, diante do pé do Senhor. O próprio rei já foi rasgando suas vestes ali, em sinal de tristeza, mas já se rendeu ali com um pano grosseiro, dizendo, Senhor, eu me rendo diante do Senhor. Mas esse povo não vai reinar porque é o Senhor, ele está lutando contra o Senhor. Ele foi muito inteligente aqui, simplesmente quando ele fez isso, né? Então aqui ele pega e fala assim mesmo, ó. Aí ele começa a se vangloriar, o rei Assírio, né? Aí o rei Assírio mandou o chefe, ele pega e manda o chefe do exército dele para insultar o Deus vivo, coitado. Aí ele pega e manda recados, ele queria que chegasse mesmo até Ezequias para poder Ezequias temer a ele. Ele queria que Ezequias tivesse medo dele. Ele queria amedrontar Ezequias com as palavras dele ali, porque as pessoas já conheciam que realmente ele chegava no território e ele invadia. Mas eram as pessoas que não tinham a presença de Deus. Eram as pessoas que se voltavam contra Deus e Deus permitia acontecer aquilo, porque eles já estavam na posição de adorar falsos deuses, e Deus não queria, o povo se voltou contra ele. Então Deus permitiu que os assírios fossem lá, pegassem eles como escravos. Era o que Deus queria com Jerusalém? Não, mas foi o que eles escolheram naquele momento, adorar outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro. Diferente de Judá, que simplesmente o rei Ezequias falou, não, aqui você não vai fazer isso não, aqui tem um rei da glória para ser adorado. Aí ele pega e fala bem aqui, ó, o rei da Síria nos mandou um chefe do exército para ilustrar e para insultar ao Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos e castigue e disse, portanto, orem a Deus e peça que ele, o nosso povo que ainda está vivo. Ele pegou e começou a falar, né? Olha, Senhor, eles estão insultando o Senhor, eles estão insultando o nosso povo, Deus, dizendo que vai chegar aqui e vai tomar conta. Aí ele pega e fala assim no 14, o rei Ezequias recebeu uma carta, ele manda uma carta para o rei, nas mãos do mensageiro e leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença do Senhor e orou assim. Ele começou a descrever ele em carta, olha, é o seguinte, eu sei que vocês têm um Deus vivo que vocês falam, mas eu não tenho medo, eu já consegui entrar em Jerusalém, tomei eles como escravos e agora não vai ser diferente com vocês também não, eu tô resumindo aqui. Então mandou uma carta, sabe, para afrontar ele, mas ele pega muito sabiamente a carta e já vai pro templo e bota na presença do Senhor. Olha, Senhor, o que o rei tá falando bem aqui, lá de Assíria, o que ele vai fazer conosco. E quando ele pega aquela carta, na mesma hora ele já apresenta diante do Senhor. Aí o Senhor, o Deus de Israel, que está sentado, ele pega e fala assim, olha, ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no trono, que fica acima dos querubins, só tu que governa, só tu que tem o reino, governa o reino dos mundos. E tu fizestes o céu e a terra. Ele já foi engrandecendo, olha Deus, eu não sou nada, quem é tudo aqui é o Senhor, quem é que governa todas as coisas, o universo, o mar, tudo que existe aqui é o Senhor. Então é diante do Senhor que eu estou mostrando essa afronta bem aqui, Deus. Aí Deus
pega e na mesma hora responde a oração dele, porque ele vê o tempo todo ele renunciando o reinado dele para que Deus pudesse conduzir o povo, porque ele queria que o povo continuasse ali aos mandamentos de Deus, e Deus também queria isso. Deus não queria que eles estivessem adorando a Baal, então eles estavam juntos na mesma comunhão, então Deus iria agir. Tanto é que Deus pega e fala, aí no 19 ele fala assim: agora o Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios. Socorro, Deus, nos fortalece, nos salva daqui, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que tu és o Senhor, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que pode todas as coisas. Aí o que Deus faz diante disso? Não, pera lá, ele me adorou demais, me vangloriou, me botou lá em cima, e eu sou tudo isso mesmo. Agora eu vou mostrar para os sírios quem sou eu. Tanto é que ele pega a resposta e manda através de Isaías. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias, e ele pegou e fala assim, ó: nela ele dizia que em resposta à oração do rei, do próprio Ezequias, o Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de vocês. Senaqueribe, que era o rei da Síria, também fica rindo contra vocês. Mas contra quem vocês pensam que ele falou? Contra quem vocês pensam que eles estão afrontando? Para quem vocês acham que você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu o insulto? Olha ele falando, para quem você acha que você mandou todas aquelas informações da carta? Para quem você acha que você mandou todas aquelas afrontas para a carta? Você acha que foi para quem? Foi pro rei, simplesmente pro rei Ezequias? Não, você mandou foi para mim. Simplesmente rei Senaqueribe, você mandou foi para mim os insultos todos. Deus tomou para ele, porque o povo era dele, o governo era dele e o reinado era dele, porque ele tinha dado para ele a legalidade de estar conduzindo o reino dele. Uau! Aí ele pega e fala assim, ó: a quem você pensa que ofendeu o insulto? Vocês fazem tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel? Aí o que Deus pega? Lá no 35 Deus fala: naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios. Ai meu Deus, que Deus lindo! Foi até os acampamentos dos assírios, matou 185 mil soldados. Uau! Nossa! De manhã os que sobraram viram o corpo dos mortos. Então o reizinho, o rei que afrontou o Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, bateu em recuada, simplesmente, e voltou para Nínive e ficou lá. Ele teve que se render diante do Rei da Glória. E o rei Ezequias não precisou lutar, não. Quem lutou por ele foi o Senhor, aquele que não perde nenhuma batalha. Quando a gente se dispõe diante de Deus e renuncia o nosso eu, colocando todos os princípios dele à frente, Deus vai lá e faz justiça. Aí a gente fica pensando, mas poxa, Carol, por que então Deus pega com ele e pega e fala para ele assim: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer? Mas eu acho engraçado que, se você for ler aqui, quando simplesmente Isaías chega com ele e fala que ele vai morrer, ele não fala assim: Senhor, me cura. Não, peraí, para tudo. Para tudo, Isaías. Como é que é assim? Você chega aqui comigo, fala na minha cara que eu vou morrer, vai embora? Não questionou, não falou nada para Isaías, simplesmente recebeu, porque ele sabia que vinha de Deus, ele conhecia que era um profeta de Deus. Mas a mesma hora que ele recebeu a mensagem de Deus através de Isaías, o que ele fez? Ele se colocou diante do Senhor. E ele se colocou diante de Deus com convicção de quem ele era em Cristo, com a verdadeira identidade de quem ele foi em Cristo, como servo que sempre fez o que Deus quis. Olha só a diferença. Quando você tem propriedade com Deus do quem você é em Cristo, quando você tem intimidade com Cristo, as pessoas podem falar o que quiser, você sabe o que você faz para Deus e aonde você chega diante do Senhor para questionar, porque você tem esse respaldo diante de Deus quando você faz a vontade dele. E tanto é que ele fala aqui, ó: o Senhor Deus dispõe as suas coisas, a sua casa em ordem, porque você não irá sair dessa. Apronte-se para morrer. Mas no 2 ele fala assim: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Imediatamente, ali instantâneo. Ali não teve procrastinação, foi instantâneo.
Deus falou aqui, ele já estava aqui em posição de arrependimento, de rendição. Ele orou na mesma hora. Subitamente, ele orou e falou assim: ó Senhor Deus, lembra. Ele trouxe a memória de Deus. Deus é esquecido? Não, mas Deus precisava ver como é que ele seria conduzido ali, como é que seria a reação, se ele ia questionar, se ele ia resmungar. Não, ele simplesmente foi atrás do que ele praticou as obras diante do Senhor. Ele pega e fala assim: ó Senhor Deus, lembra do que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E chorou amargamente, ele se rendeu ali. Não, Senhor, então não devo mesmo merecer, mas ele simplesmente se botou ali no coração contrito. E você acha que Deus não ouviu uma oração dessa? Foi como um foguete, diz a Bíblia aqui. Por quê? Porque olha só, gente, meu Deus, que história cinematográfica é essa da Bíblia. Olha só. Na mesma hora, olha só, no 4, Isaías saiu do quarto em que o rei estava. Ele só fez sair do quarto onde estava. Mas antes que tivesse passado pelo pátio, foi instantâneo, foi um foguete. Olha a oração, quando você tem comunhão com Deus, é um foguete. Você move o coração de Deus quando você se põe numa posição de humildade. Os humildes herdarão o reino dos céus. É verdade isso aqui. Aí ele pega e fala assim mesmo, ó. Na hora que ele saiu do quarto, antes que tivesse passado do pátio central do palácio, o Senhor Deus disse: volte. Isaías, volte lá agora. Agora. Porque eu já estou aqui como um foguete respondendo a oração que ele fez lá de arrependimento. Aí ele fala assim, ó: Isaías, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Uau! Levarei você a essa cidade de Jerusalém, o rei da Síria. Aí ele vai falando aqui, né? Mas além dele curar ele fala que daqui a 3 dias ele vai ter que se apresentar no templo. Ele acrescentou mais 15 anos de vida para ele. E ainda mais ele vai mostrar para ele como ele tem que ser curado, gente. Ele pega e fala bem aqui, qual será o sinal? Aí ele pega e fala assim, ó: tudo bem, Isaías, eu tô curado, mas como é que eu vou saber que realmente isso aqui é de fato que vai acontecer na minha vida? Ele pega tipo, um sinal ainda para Isaías. Não, mas eu quero um sinal. Eu preciso de um sinal. Isaías falou: tá bom, o que você quer? Você quer que o sol retroceda ou você quer que ele se adiante para se pôr? E Deus ainda fala para ele aonde é que ele tem que ir, pegar o figo, fazer ali o figo para poder ficar curado da úlcera que ele estava acometido. Deus deu para ele a cura, Deus deu para ele mais anos de vida com determinação de validade, que ele tinha mais 15 anos para poder fazer um legado e fazer ali a continuidade, para quando o reinado dele desse continuidade através. E Deus deu um filho para ele, que foi Manassés nessa época. Então, tudo Deus fez ali naquele tempo ali para ele, nesses 15 anos. E ele deu ainda um sinal para ele. Ele falou assim: não, eu não quero que adiante. Adiantar é fácil, porque se está pôr do sol, ele já vai descer mesmo. Eu quero que retroceda, porque retrocedendo mostra muito mais que realmente é o Senhor que está falando aqui. Ele falou: tudo bem, tanto é que retrocedeu de acordo com os jacais ali, de acordo com Deus falou, e ele viu retroceder o pôr do sol ali como Deus colocou. Isso mostrando para Deus não faz diferença se vai para frente ou se vai para trás, se paralisa. Ele é Deus e pode todas as coisas, basta uma palavra dele, acabou. Ele foi lá, estava com um decreto de morte e Deus pegou e simplesmente acrescentou vidas para quem estava morto praticamente, que já estava ali contando morto. Mas ele simplesmente não ficou ali: ai meu céus, ai vida, ai agora eu vou ter que morrer, agora eu vou correr para todo mundo e falar que eu vou morrer, fazer todo mundo ter dó de mim, ai eu não aguento, Deus, por que tu fizeste isso comigo? Eu fiz tudo isso por você e agora você simplesmente quer me matar. Não, ele não questionou. Cura-me, Senhor, tu pode me curar. Ele sabia que Deus podia tudo, ele só foi lá através da palavra e questionou através do tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha, as obras que ele tinha apresentado diante de Deus. E não teve como Deus realmente não ver tudo que ele fez, tudo que ele renunciou, tudo que ele colocou abdicação
para que Deus pudesse dar continuidade ali ao legado dele, a palavra dele continuasse com o povo dele ali, na geração pela qual o rei Ezequias estava ali na frente. Mas aí você vê toda essa sabedoria e de repente você olha lá para frente um pouquinho, aí simplesmente o povo vizinho ficou sabendo, porque você sabe quando a notícia é boa ou ruim, o povo fica sabendo rápido. Aí rapidamente ficaram sabendo que ele estava doente, também ficou sabendo que ele ia ser curado, que o próprio Deus tinha acrescentado mais 15 anos de vida. Aí o rei da Babilônia fica sabendo disso e pega e manda um mensageiro para ele, dizendo que vai lá visitar ele. Povo inimigo. Aí eu fico vendo para você ver como nós somos falhos. A mesma pessoa que ia lá na presença de Deus, que mostrava tudo para ele antes, que já foi falar que os assírios iam lá, ia destruir eles, que eles simplesmente estavam se voltando contra Deus. Olha, Senhor, tá aqui a carta de ofensa. Como é que ele mostrou tudo aquilo para Deus? Já foi se rasgando ali as vestes em símbolo de tristeza, já foi ali adorando a Deus por redição, já foi chorando. Por que ele não teve essa mesma atitude quando ele recebeu esse mensageiro? Essa carta? Não, peraí, olha, Deus aqui simplesmente, o mensageiro de Babilônia está falando que vai vir aqui. É isso que o Senhor quer? Como é que eu devo conduzir? Senhor, como é que eu devo proceder? Não, ele simplesmente esqueceu que eram os inimigos dele também. Aí pega e abre, escancara tudo que Deus deu para ele, tá mostrando tudo para os inimigos. Já viu uma coisa dessa? Foi nessa hora aqui que ele comete o erro que ele não deveria ter feito diante de Deus. Que Deus fica chateado com ele com toda razão, né, gente? Mas aí simplesmente ele assumiu o reinado com 25 anos. Aí quando fala assim, e no 14º reinado, quando fala isso, é porque ele tinha 39 anos de idade. Aí Deus acrescenta mais 15 anos para ele. Então, de 39 a 15 anos, ele ia chamar ele com 54 anos de idade, né? Aí ele pega e ganhou aí esses 29 anos de reinado que o Senhor conduziu. Mas o Senhor queria que durante esse tempo ele fosse conduzindo já quem? A geração dele, se preocupasse com isso, para que Manassés fosse ali dar continuidade. E não foi o que aconteceu, a gente vai ver lá para frente que Manassés foi um dos piores reis e reinado totalmente oposto. Fez muito pior do que o avô dele. Mas aqui, porque simplesmente aqui, olha o que ele faz. A prepotência subiu ao coração dele e ele não viu. No 12 fala assim: por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, aí o rei da Babilônia, Merodach Balada, filho de Baladá, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Ele soube de tudo, então mandou uma carta e um presente, né? Ezequias recebeu bem os mensageiros e mostrou. Ele começa a mostrar, gente. Mostrar toda a sua riqueza, isto é, a sua prata. Ele começa a mostrar os ouros, ele começa a se vangloriar de tudo que ele tinha. Tudo que Deus deu pra ele, ele começa a mostrar tudo pro inimigo, gente. Pelo amor de Deus, como é que dá uma coisa dessa? Mostra toda a sua riqueza, a sua prata, seu ouro, suas especiarias, os seus perfumes, todas as suas armas, todos os seus armamentos. Não houve, a Bíblia fala que não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não tivesse mostrado. Minha gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu com Ezequias aqui? É por isso que Deus já tinha falado através do profeta para ele aqui antes: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Preste atenção, ei, vai acontecer. Abre os teus olhos. Deus já queria mostrar para ele tanto aqui que o povo ia dominar ele e a geração dele que viria através do filho, o Manassés, que ele precisava estar ali junto com Manassés mostrando os princípios que Deus queria que ele desse continuidade, para que ele continuasse o legado que Deus deixou para ele. Aí ele pega e fala aqui, começa a se vangloriar, vai mostrando todos os troféus, prata, ouro, tudo, as armas para os inimigos, tudo, minha gente. Mas a Bíblia fala que não deixou nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que o Ezequias não mostrasse. Meu Deus do céu. Então o profeta, aí lá vem Isaías de novo, foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens aqui, Ezequias? Quem foi que lhe disseram? O que foi que eles disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram Babilônia. Babilônia era mundo. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio, Ezequias? Ele falou assim: o rei, viram tudo. Não houve nada no depósito que eu não lhe mostrasse.
Ah, gente, ele pensou que ele estava fazendo bem. Olha aqui o que aconteceu. Ele estava tão cego da glória ali, das coisas que ele tinha. E ele ficou tão maravilhado que Deus tinha feito, que a humildade dele simplesmente se esvaneceu. E ele ficou ali, ó, totalmente inchado. Às vezes a gente não entende por que Deus não dá as coisas pra gente. Às vezes a gente pensa que nós estamos preparados para receber muito quando nós não estamos. E Deus conhece a nossa essência e sabe que Ele tem que dar de pouquinho para você, se convertendo, se firmando. Aí Deus vai alimentando, vai dar mais. E tem pessoas que Deus dá logo muito porque sabe que não vai voltar contra Ele, sempre vai estar numa posição de humildade. Você já viu que tem pessoas que tem muito dinheiro, mas tem uma simplicidade o tempo todo que você não dá nada, você fala assim, nossa, essa pessoa é tão humilde desse jeito. É por isso que tem tudo que tem, porque Deus sabe que não vai mudar a essência dela, é essa pessoa. Mas tem pessoas que basta dar um pouquinho de poder para poder mostrar quem ela é. E você fica, meu Deus do céu, quem era essa pessoa ontem? Sabe, passou por isso, por aquilo e agora tá pisando nos outros. É por isso que tem aquele ditado mundano que fala que Deus não dá asa à cobra, porque senão, imagina só o que muitas pessoas fariam, hein? Voltando aqui para a palavra, gente. Aí ele pega e fala assim mesmo, viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei, o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje será levado para a Babilônia. Oh, minha gente, acabou. Já viu isso aqui, ó? Tudo que podia ser bênção foi começando a transformar em maldição por causa da desobediência, por causa da avareza, por causa da vanglória. Bem aqui que ele se deixou se conduzir. Cadê o mesmo Ezequias que outrora foi diante do Senhor, já mostrando todas as coisas antes do Assírio vir? Por que ele esqueceu que a Babilônia era também os inimigos dele? Por que ele não aproveitou e fez a mesma coisa que ele agiu com os assírios? Com certeza seriam outros diferentes. Deus tinha falado para ele aqui, ei, não mostra nada. Eles vão aí para poder ser uns espiões, eles vão aí para poder aproveitar esse momento agora, para ver tudo que você tem e saber como agir. Aí ele pega e fala aqui, ó, tudo aquilo que está no palácio, isto é, até o que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. E quando Deus fala nada, meu filho, é nada mesmo. Alguns dos seus filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Aí olha o que ele faz, gente. E que mais eu fico chocada é com isso. Que a gente pensa que se fosse, cadê o mesmo Ezequias que agiu de forma imediata, sem procrastinação e arrependimento instantâneo, que comoveu o coração de Deus? Se ele tivesse feito a mesma coisa que ele fez quando ele recebeu a mensagem que ele iria morrer e tivesse voltado para Deus aqui, ele tinha mudado uma geração. Que seria a geração de Manassés. Ele teria mudado aqui a história da nação todinha de Israel, de Judá aqui nessa época, e de repente teria pego até o povo cativo de Israel junto, e teria pego dos assírios, já que Deus já tinha dado para ele vitórias através dos 100 e poucos homens, 185 mil soldados que ele tinha matado. Deus ia conduzir, ele ia conseguir território, e Deus ia conseguir território para continuar a palavra dele. Mas em vez disso, olha o que ele faz. Ele pega e fala assim mesmo, o rei Ezequias entendeu que isso que queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso ele disse, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Quer dizer, olha o egoísmo. Ele falou, tudo bem, então quer dizer que enquanto eu for rei, enquanto eu estiver vivo aqui, eu já sei que eu tenho só mais 15 anos. Então, até os meus 54 anos, eu vou viver em paz, tranquilidade. Agora passou disso. Tô pouco me lixando para minha geração. Tô pouco me lixando para Manassés, o que ele vai fazer. E quantas vezes nós estamos assim, pensando só no hoje, no agora, mas são princípios que nós temos que estar passando às nossas gerações, para que eles possam dar continuidade no legado que Deus deixou pra gente também. Porque vai chegar um dia que nós não vamos estar mais aqui. A nossa geração vai passar, assim como as demais passaram. Do século XVIII, do século X, do século XX, agora nós estamos na XXI.
E assim vai passando. Mas os princípios e a legalidades, elas vão passando de geração a geração. Quem não lembra as coisas que o pai e a mãe deixavam pra gente? Quando eles falavam, bastava olhar pra gente, a gente já ficava temoroso. Você desmentir um pai diante de alguém, Deus o livre. Hoje em dia, nós não vemos mais essa geração, esse temor, esse amor e respeito aos antepassados e às pessoas mais velhas. Não, hoje em dia, se você olhar feio pra uma criança, ela fala, o que é que você tá fazendo? Hã? Se você falar que você vai bater no filho, ele liga pra polícia pra poder denunciar você. Ou então alguém, qualquer coisa que você fale mais ríspido com seu filho, alguém tá falando que você não tá sabendo educar, que você é um agressor. E às vezes você tá usando os princípios que você utilizou quando você foi vivo, seus pais utilizou com você e você tá vivo aí. Não temos que preocupar de deixar nossa geração com tudo do bom e do melhor, mas que eles tenham princípios, valores que Deus colocou desde o princípio pra gente. Que a palavra continue viva, que as pessoas possam continuar semeando até Jesus voltar. Seja eu, ou seja meu filho, ou seja quem for. É isso que nós temos que nos preocupar. E por mais que a gente olhe hoje e nossos filhos não queiram nada, porque às vezes acontece comigo, eu tenho uma filha adolescente, que hoje em dia você fala de Deus, ela não quer, mas eu não desisto, porque essa é a geração que Deus me deu, e eu digo, Senhor, eu creio que vai ser uma geração subsequente que vai dar continuidade a um legado pela qual o Senhor me deu, e eu passo, sabe, não vai ser por falta de instrução que eu tô falando não, porque a palavra é martelo que esmiuça a penha, e eu creio que o Senhor vai trazer, nem que seja através de um anzol, e puxar, para que ela possa voltar ao caminho do Senhor. Porque eu não gerei filho para que ele pudesse se voltar contra a tua palavra. Não. Eu gerei filhos para poder dar continuidade à tua palavra. E eu, por mais que eu não veja isso agora, mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas, porque eu não vou desistir de lutar pela salvação da minha filha, para que ela possa dar continuidade da palavra do Senhor, para que ela possa amar tanto quanto amo, ou muito mais, fazer muito maiores coisas do que Deus tem deixado para mim. Nós temos que tomar posse do que Deus deu pra gente e aí sim passar para a nossa geração também, para que eles possam ser continuidade em Cristo, ser ainda conduzindo as pessoas à salvação como Cristo permitiu a gente. Amém? Que Deus abençoe você. E que nós venhamos ter humildade. E sempre colocarmos tudo diante do Senhor. Porque quando a gente se coloca numa posição de obediência, Deus não tem como não agir sobre a nossa vida. Muito pelo contrário. Ele faz a diferença. E até que estava morto, Ele faz ressuscitar e acrescenta anos de vida. Como Ele fez com o rei Ezequias. Que nós venhamos ser essa geração que vai fazer a diferença, que não vai se romper diante do que o adversário tem colocado, diante da tecnologia, diante de tudo que você olha e fala assim, não tem mais jeito. Tem, porque Deus tem a solução. Para tudo Deus tem um jeito e Ele pode ainda fazer todas as coisas. Aquele mesmo Deus que salvou o povo do Egito e salvou o povo ali, conduziu no deserto, aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho se for necessário Ele fazer hoje, Ele faz porque Ele é Deus. Amém? Que Deus abençoe você.